Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3, na capital paulista. Começamos com informações do mercado financeiro, hoje muito afetados por conta das eleições que aconteceram, eleições para presidente lá na França, que aconteceram ontem. Foi apenas o primeiro turno, o segundo turno acontece no dia 7 de maio, mas os dois candidatos que passaram foram um candidato de centro e também a candidata de extrema direita. Só que agora as novas pesquisas já mostram que para o segundo turno há uma boa expectativa de que o candidato de centro vença as eleições. E isso trouxe um certo alívio para o mercado financeiro do mundo todo. Com este alívio por parte dos investidores, eles passam a investir em ativos, investimentos que são considerados de maior risco, como é o caso de ações, commodities, e aí por conta disso o dólar, considerado o investimento mais seguro, registrou queda hoje. A queda aqui no Brasil foi de pouco mais de 1%, a moeda americana sendo negociada a R$ 3,12 mais 70, baixa de 1,01% nesta segunda-feira. Segundo analistas do mercado, a queda só não foi maior porque algumas commodities registraram baixa também e porque o risco interno político aqui no Brasil continua grande, sem a aprovação ainda da reforma da Previdência. Senão essa baixa poderia ter sido até maior. Já o índice Bovespa acabou acompanhando os mercados acionários do mundo todo que operaram em alta desde a abertura dos negócios com o resultado das eleições lá na França. E Bovespa à vista a 64.389 pontos, uma alta de 0,98%. A semana começa então com recuperação para o índice Bovespa, que passa dos 64 mil pontos e sobe hoje quase 1%. Bom, aconteceu hoje aqui na B3, na capital paulista, o leilão de transmissão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Dos 35 lotes que foram ofertados, 31 foram arrematados. O leilão de hoje foi marcado por uma disputa mais intensa entre os investidores na comparação com o leilão anterior, que aconteceu em outubro de 2016. Na ocasião, haviam sido ofertados 24 lotes e 21 foram arrematados. Hoje, ao todo, serão necessários um aporte de 12 bilhões e 700 milhões de reais nos empreendimentos. O deságio médio oferecido pelos lotes foi de 36,5%. O leilão começou às 8h30 da manhã e terminou por volta de 2 horas da tarde. Amanhã tem mais um leilão aqui na B3, será sobre a concessão para uma rodovia aqui do estado de São Paulo. Bom, o relator da reforma da Previdência no Congresso atendeu à pressão da bancada ruralista e mudou na proposta as regras para a aposentadoria rural. Ele reduziu o tempo mínimo de contribuição para acesso ao benefício e reduziu também a idade mínima para as mulheres aposentadas. Veja na reportagem. A Frente Parlamentar da Agropecuária tenta convencer o governo a flexibilizar as regras para a aposentadoria rural e está conseguindo. O texto apresentado nesta semana na comissão especial que analisa a proposta traz mudanças que favorecem o trabalhador do campo. O tempo mínimo de contribuição caiu de 25, que foi a proposta do governo no texto inicial, para 15 anos. Já a idade mínima para acesso das mulheres ao benefício caiu de 60 para 57 anos. No que tange a questão da Previdência, nós estamos sim discutindo ainda a idade do trabalhador rural. Achamos que a mulher trabalhadora rural, ela precisa ter um tratamento diferenciado na idade, né? Ela levanta mais cedo, ela enfrenta o clima mais pesado, ela trabalha ao céu aberto, a maioria delas, então é preciso ter esse cuidado. Então ainda nós vamos discutir um pouco mais, mas ainda está na fase do debate do texto. O que é mais urgente agora é a reforma trabalhista, que essa dará um grande passo, um grande avanço para o Brasil. Os parlamentares pediram para adiar a votação da reforma na comissão especial e o governo concordou. Na próxima semana serão realizados novos debates e a votação está marcada para o dia 2 de maio. Márcia Prado para o SBA.
Agora o mercado de frutas, que foi bem afetado pelos feriados consecutivos que aconteceram aqui no Brasil. Após 2 semanas consecutivas praticamente estáveis, os preços da banana tiveram uma forte baixa na última semana. Outras frutas também seguiram essa tendência de queda e, segundo os pesquisadores do CPEA, isso aconteceu porque com os feriados a demanda por essas frutas diminuiu nos mercados e aí consequentemente também nas CEASGESPs. E aí os preços pagos aos produtores também diminuíram. Veja só as principais frutas que tiveram queda na última semana, de acordo com o CPEA. A banana nanica, na região de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais, passou a ser negociada a R$ 1,10 por quilo, com queda de 8% no valor em relação à semana anterior. Preço da banana prata, também em Minas Gerais, a R$ 1,90 por quilo, tem queda de 9,5% na comparação com a semana anterior. Já a manga Palmer, negociada no Vale do São Francisco, entre Bahia e Pernambuco, ficou em R$ 2,22, queda de 15% no preço na comparação com a semana anterior. E o mamão Havaí, negociado também no sul da Bahia, a 40 centavos por quilo, teve uma baixa de 29% na cotação, também na comparação com a semana anterior. Segundo os produtores relataram para os pesquisadores do CPEA, lá no sul da Bahia, o caso do mamão, além da demanda que está menos aquecida, a oferta também aumentou nos últimos dias. Isso fez com que os preços diminuíssem ainda mais. Como tem mais um feriado na próxima semana, os pesquisadores do CPEA não acreditam ainda em recuperação desses preços das frutas. Bom, no próximo bloco você acompanha uma estimativa para a safra do café aqui no Brasil menor nesse ano. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo, e agora com informações do mercado do café. Na semana passada, os preços do café robusta negociados na Bolsa de Londres e arábica na Bolsa de Nova York tiveram uma forte queda. Os preços do arábica em Nova York caíram 7% apenas entre quarta e quinta-feira. E essa baixa se estendeu hoje nos dois mercados. Segundo os analistas do mercado, o dólar em queda não foi suficiente para fazer com que os preços do café subissem. Normalmente, quando o dólar cai, os preços do café sobem no mercado internacional. Mas a entrada da safra brasileira nos próximos dias no mercado tem pressionado para baixo essas cotações. Os preços do robusta, hoje negociados na Bolsa de Londres, tiveram uma queda até mais acentuada hoje. Isso porque alguns países produtores têm ofertado mais café nesses últimos dias, como é o caso do Vietnã. A Uganda, por exemplo, aumentou em 85% as suas exportações durante o mês de março na comparação com o ano passado. E aí, com maior oferta, preços em forte baixa. O contrato de maio, agora a R$ 1.906 por tonelada, cai 2,85%. Contrato de julho, R$ 1.936 por tonelada, cai 2,71%. Para setembro, R$ 1.953 por tonelada, a queda é de 2,64%. E o contrato de novembro, a R$ 1.960 por tonelada, cai 2,58%. Essa queda em relação à sexta-feira, porque na sexta não houve negociação aqui na Bolsa de São Paulo, mas em Londres o mercado operou normalmente. E os preços agora já estão abaixo de $2.000 por tonelada, algo que não era visto nos últimos meses lá no mercado de café robusta em Londres. Os preços do café arábica na Bolsa de Nova York, como eu disse, tiveram uma queda bem acentuada na semana passada, queda que passou de 7%. Com isso, os preços já ficaram muito baixos, então a queda de hoje foi um pouco menor. Mas também se explica a expectativa da entrada da safra brasileira no mercado já nas próximas semanas. O contrato de maio, por exemplo, está negociado agora a $1,29 por libra-peso. A queda foi de 0,26%. Os contratos mais longos têm uma queda um pouco maior,
Para julho, $1,31 por libra-peso, queda de 0,75%. Para setembro, $1,34 por libra-peso, queda de 0,73%. E o contrato de dezembro a $1,37 por libra-peso, queda de 0,72%. Até o início da semana passada, os contratos estavam acima de $1,40 por libra-peso e para setembro eles chegavam a ser negociados próximos de $1,50 por libra-peso, agora essa queda bem acentuada. Os contratos aqui no Brasil tiveram a maior baixa entre as bolsas internacionais, queda de mais de 6% nos preços, aí na comparação com a última quinta-feira, já que na sexta o mercado estava fechado. E essa queda se explica justamente pela bolsa fechada na sexta-feira. A sexta foi um dia de baixa em Nova York e Londres e hoje aqui no Brasil houve uma certa compensação nesses preços. Então o contrato de setembro ficou negociado a $160,10 a saca, baixa de 6,32%, uma queda de mais de $10 por saca de 60 quilos. Mesma situação para o contrato de dezembro, agora a $164,45 a saca, baixa de 6,48%. A queda também é superior a $10 por saca de 60 quilos. Portanto, café começando a semana com uma forte queda nas bolsas internacionais. Bom, agora há uma expectativa de que a produção do café aqui no Brasil no ano de 2017 fique entre 15% e 20% menor do que no ano passado. Os dados foram divulgados hoje em um relatório da Trading, que é da China, COFECO. Segundo eles, os analistas de mercado, a produção aqui no Brasil deve ser menor esse ano por conta da bienalidade negativa para o café arábica, mas em 2018 essa produção deve se recuperar fortemente. Além disso, a COFECO acredita que essa situação de uma safra muito menor em 2017 e uma produção se recuperando bem em 2018 pode trazer uma situação bem interessante no mercado, inclusive com recuperação nos preços. Segundo os analistas, toda essa situação vai fazer com que o início de 2018 seja de estoques mundiais de café muito baixos. E aí, com a projeção de uma maior safra aqui no Brasil, o mercado deve se movimentar e os preços podem se recuperar. Bom, agora vamos falar sobre a previsão do tempo. Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, nos conta agora como ficam as condições do clima nas próximas semanas no centro-sul do Brasil. Olá, Juliana. Olá, Rafaela. Olá a todos. No decorrer dos últimos dias, choveu de forma bastante expressiva na região sul e acabou paralisando momentaneamente as atividades de colheita do arroz no Rio Grande do Sul e também no estado de Santa Catarina. Agora, as atividades de colheita já avançam em até 60% das áreas semeadas. E por conta dessas chuvas mais expressivas, o solo está com umidade bastante elevada na maior parte da região sul, assim como em partes da região centro-oeste. Nas áreas em rosa, a umidade do solo alcança até 100%. E no decorrer dos próximos dias, uma nova frente fria volta a provocar chuvas expressivas na região sul. Agora pode chover acumulados de até 50 milímetros entre Santa Catarina e também no norte do Rio Grande do Sul. Então, essas chuvas muito expressivas no decorrer dos próximos 5 dias podem voltar a causar problemas nas atividades no campo. Agora, no restante dos estados do centro-sul, as chuvas mais expressivas se concentram em partes de Minas Gerais, São Paulo e também no Mato Grosso do Sul, onde pode chover acumulados de até 30 milímetros. Nas áreas restantes do centro-sul do país ainda podem ocorrer pancadas de chuva, principalmente no final do dia, mas são pancadas ainda de curta duração e com baixos acumulados. No decorrer do segundo período, entre os dias 29 de abril até o dia 3 de maio, agora o tempo firme é que predomina na maior parte dos estados das regiões do centro-sul do país. Apenas ainda volta a chover de forma bastante isolada e com pancadas de baixos acumulados somente no centro-oeste. Os acumulados agora não devem passar de 5 milímetros. E no decorrer do terceiro período, entre os dias 4 até o dia 8 de maio, agora volta a chover de forma abrangente entre as regiões sul, partes da região sudeste e também do centro-oeste, mas ainda é uma chuva bastante isolada, intercaladas com períodos de tempo mais seco que voltam a favorecer as atividades no campo, principalmente na região sul.
Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Ok, Juliana, obrigada por enquanto pelas suas informações. Como é normal para essa época do ano, chuvas diminuindo então na região mais central do Brasil. Bom, agora vamos falar sobre o setor de fertilizantes, sementes, agrotóxicos, começando pelo lucro lá nos Estados Unidos do setor agrícola. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o lucro neste ano de 2017 deverá cair pela metade do recorde que foi registrado lá em 2013. Você acompanha agora os dados que foram divulgados, apurados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. O lucro do setor agrícola neste ano deve ficar então em 62 bilhões e 300 milhões de dólares. Em 2013, quando o setor bateu um recorde nos lucros, ele chegou a 123 bilhões de dólares. A queda, nesses últimos anos, passa de 50%. Ainda segundo os dados que foram divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, a última vez que o setor agrícola ficou 4 anos consecutivos tendo uma queda nos lucros, que é exatamente o que vai acontecer agora, foi na década de 70. Além disso, as comunidades rurais provavelmente serão as mais afetadas com essa queda. Isso porque há uma pressão contínua sobre os agricultores. À medida que as perdas de empregos e os menores valores da terra agrícola reduzem também a situação tributária por lá. O que os analistas dizem é que essa situação nos Estados Unidos pode acabar favorecendo a agricultura aqui no Brasil, já que lá nos últimos 30, 40 anos houve uma diminuição na área usada para a agricultura em favorecimento do crescimento das cidades. E aqui no Brasil foi exatamente o contrário, houve até um aumento na área de produção agrícola. Segundo o balanço que foi divulgado hoje pela empresa Syngenta, ela teve uma queda de 1% nas vendas no primeiro trimestre de 2017, na comparação com o primeiro trimestre de 2016. No total, as vendas da Syngenta renderam 3 bilhões e 700 milhões de dólares nos 3 primeiros meses deste ano. Na América do Sul, as vendas recuaram 3%. O clima seco no segundo semestre do ano passado, que atingiu principalmente Brasil e Paraguai, reduziu a demanda por fungicidas e herbicidas, já que esse clima mais seco não favorece o aparecimento de doenças nas plantações. Segundo a Syngenta, os volumes de venda permaneceram estáveis. O que mudou foi o preço dos produtos, que acabaram ficando um pouco abaixo em 2017 do que em 2016. A Syngenta está numa negociação de fusão com a Chinchina e essa fusão deve sair já nos próximos meses. Agora, falando sobre o volume de entregas de fertilizantes aqui no Brasil, os dados foram divulgados pela ANDA e no mês de março houve uma queda de 3,2% na entrega de fertilizantes aqui no país. Já no primeiro trimestre do ano, houve um aumento de 3,5% se comparado com o ano passado. Bom, isso mostra que juntando janeiro, fevereiro e março, ainda houve um bom volume de entregas e, segundo a ANDA, que é a Associação Nacional de Difusão para Adubos, isso mostra que os produtores acabaram adiantando um pouco as suas compras e aí as entregas acabaram se concentrando mesmo no mês de janeiro. No primeiro trimestre, a produção aqui no Brasil caiu 5,8%, enquanto isso, a importação nos 3 primeiros meses do ano subiu 31% se comparado com os 3 primeiros meses de 2016. Bom, e aconteceu aqui em São Paulo uma das maiores e mais importantes feiras da construção civil, foi a FEICOM. A empresa Eurobras estava presente no evento e apresenta inovações para a construção a partir de containers. Veja mais detalhes na entrevista. Seu Carlos, a Eurobras é uma empresa que monta todas essas estruturas de containers. Hoje em dia, com essa legislação mais forte no campo, que tem a obrigação de ter um dormitório, um refeitório, esse tipo de estrutura seria uma boa saída para o empresário? Perfeitamente. Aliás, já não é sem tempo. A nossa empresa tem 37 anos e nós estamos perseguindo isso há muitos anos. Até que, enfim, eles se deram conta que eles têm que tratar melhor do ser humano. Não adianta ter um trator de última geração com ar-condicionado e tudo mais e depois o cara ir dormir, o empregado, e dormir num casebre, num beliche de pau a pique lá, sem nenhuma infraestrutura de banheiro, cozinha, refeitório. Está de parabéns a iniciativa.
e nós podemos colaborar muito com isso. Bom, a gente está hoje aqui dentro de uma estrutura de container. Quando se fala isso, também se pensa que pode ser algo que não é tão confortável, mas não é bem assim, né? Nós vemos aqui que tem toda a instalação elétrica, de ar-condicionado, tudo é possível dentro dessa estrutura. Correto. Veja bem, é que a palavra container em si não é a palavra adequada para o produto que fabricamos. Nós fabricamos módulos metálicos habitacionais. Eles têm um pé direito mais alto, eles têm isolamento termoacústico, portanto, e aliás, muitos deles, quando se fazem grandes conjuntos, se acostuma colocar um sobreteto, criando um sombreamento. Com isso, a radiação do sol não bate diretamente na construção e mantém o ambiente mais arejado e mais amena a temperatura. E pode também se construir dessas unidades maiores, de 2 andares, todo tipo de estrutura é moldável, né? Nós costumamos fazer de 2 andares, fazer acopladas, criando grandes espaços. O nosso espaço, por exemplo, um módulo nosso é 13 metros quadrados, 13,8, quase 14. Então, nós vamos juntando, eliminando as paredes, como ele é todo desmontável. Então, vamos eliminando paredes, vamos criando ambientes de 6 por múltiplos de 2,30 até o infinito, né? Criando banheiros dentro dele, criando divisões para cozinha, para dormitórios coletivos ou até kitnetes, como vocês estão vendo aí, esse módulo que estamos expondo aqui é uma kitnet, né? Perfeita, plug-use. Tem também o atendimento a pequenos empresários, por exemplo, aqui nós temos o exemplo da kitnet, mas também tem de lanchonetes, toda essa questão, né? Sim, nós entramos a fazer instalações comerciais, bares, restaurantes, pequena sorveteria, pastelaria, tudo que hoje se vende, o mercadinho, a lojinha. Nós temos aqui, também estamos expondo, um módulo que é dividido em 3 partes, criando espaços de 2,30 por 2 metros, próprio para fazer um outlet, uma tipo feirinha da madrugada, né? Alugando-se para uma pessoa com pequeno... e outra coisa, muito importante que eu falei, é que nós alugamos também. O empresário não precisa fazer um investimento, desembolsar um dinheiro para comprar e depois não saber o que fazer quando termina a sua safra, a sua utilização. Ele pode alugar de nós pelo período que vai utilizar e depois nós vamos lá com os nossos próprios caminhões que entregamos e retiramos. Essa facilidade de poder levar de um lugar para o outro também existe, né? Você tirar de uma fazenda, levar para outra. Com certeza. E, mais uma vez, sendo repetitivo, os nossos módulos metálicos são desmontáveis. Nós conseguimos levar entre 10 e 12 numa carreta e ser montado tudo num dia, tá? Ou se não, levar 6 num caminhão Munk, que é fácil. Tem também uma questão ambiental voltada nesse tipo de construção, né? Porque vocês acabam sendo muito mais sustentáveis do que se fosse uma construção comum. Sim, nós não agredimos o meio ambiente, nós chegamos lá sem, até dependendo do nivelamento do gramado, podemos colocar em cima do gramado e imediatamente, a hora que se retira o container lá, a grama volta a florescer normalmente, né? Não deixa passivo ambiental. Carlos, em relação ao custo-benefício, se comparado com os custos de uma obra, se fosse construir, por exemplo, um alojamento, quais são as vantagens de usar esse tipo de material? O custo-benefício hoje está bastante relacionado ao tipo de acabamento que ele vai querer, tá? É claro que se estamos falando de um canteiro de obra, a gente imagina um acabamento adequado para que o ser humano possa habitá-lo com dignidade, limpo, asseado e tudo mais. Ele se equipara com uma grande vantagem pelo tempo que você faz isso daí. E você não tem que... você chegar, digamos assim, na tua obra somente com teus homens e as ferramentas para fazer o teu trabalho. Você não tem que mandar uma equipe antes para cavar o terreno, fazer um alicerce, né? Você vai demorar 45, 60 dias para começar a tua obra. O nosso não, o nosso, por não dizer que no mesmo dia podemos te atender dentro de um raio de nossas empresas, né? Mas em uma semana eu te atendo o que você precise.
Nós temos também bases estrategicamente montadas. Nós temos em Recife, em Salvador, em Mato Grosso do Sul, ali em Três Lagoas. Nós temos no Paraná, em Cuiabá, temos em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Enfim, estamos espalhados aqui no território nacional, pelo menos no centro-sul para baixo. Tem toda uma estrutura para assim que o empresário não entrar tem em contato, Zaidão você hoje, já gente, tem vocês algo não leram para entregar o para livro, eles num prazo menor possível. Com certeza. Dependendo da agilidade dele de mandar documentação, contrato e tudo mais, de repente, se é dentro de um raio de 100 quilômetros, ele poderá estar usando no mesmo dia. Muito obrigada pela sua entrevista. E no próximo bloco você acompanha os preços da soja e do milho na Bolsa de Chicago. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui na capital paulista. Agora você acompanha como ficaram as cotações da vaca gorda nas principais regiões produtoras aqui do Brasil. Cotações da vaca gorda. Oferecimento Eprinex. Sua opção na terminação. Agora também injetável. AgriShow 2017. Bom, a AgriShow já está com data marcada, começa no próximo dia 1º de maio, segunda-feira, e vai até o dia 5 em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Os organizadores se preparam para superar os números que foram registrados no ano passado. Veja agora um balanço da AgriShow 2016. A Feira Internacional de Tecnologias Agrícolas, que este ano começa no dia 1º de maio e vai até o dia 5 em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, é considerada a mais importante do país pela apresentação de novidades tecnológicas do setor, servindo como um ponto de encontro entre os produtores rurais e profissionais de empresas que compõem a cadeia produtiva do agronegócio. Sua importância pode ser comprovada pelos bons resultados obtidos na edição de 2016, realizada de 25 a 29 de abril, que alcançou negócios na ordem de 1.950 bilhões de reais, superando ainda o valor da edição de 2015, que foi de 1.900 bilhões. Os 152 mil visitantes, compradores e produtores rurais de pequeno, médio e grande portes do Brasil e do exterior puderam ver novidades em máquinas e implementos agrícolas, tecnologias para a agricultura de precisão, soluções para irrigação e agricultura sustentável, insumos para diversos tipos de culturas, também lançamentos para a pecuária, além de tendências inovadoras para o agronegócio do futuro. E a organização do evento este ano também se prepara para superar ainda mais esses números. Bom, e agora voltamos a falar sobre a previsão do tempo. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, nos conta como ficam as condições agora no centro-norte do Brasil. Juliana, as chuvas tendem a diminuir nessas próximas semanas? Os produtores de soja que começaram a colheita mais tardiamente na região do Mato Piba estão tendo bons índices de produtividade. A umidade do solo está com bons níveis para as atividades no campo na maior parte da região, com índices de 50% nas áreas em verde, alcançando até 80% nas áreas em azul. E no decorrer dos próximos dias, as chuvas mais expressivas seguem se concentrando na região norte do país. Pode chover acumulados de até 50 milímetros entre o Amazonas e o Pará. Agora, já na região do Mato Piba, ainda há pancadas de chuva mais isoladas e com baixos acumulados. Já no decorrer do segundo período, entre os dias 29 até o dia 3 de maio, agora as chuvas voltam a ganhar força principalmente na região norte do país. Os acumulados agora podem alcançar até 100 milímetros no estado do Amazonas, enquanto que na região do Mato Piba e também no interior da região nordeste, o tempo firme é que volta a predominar. E esse tempo ainda segue persistindo no decorrer do terceiro período, entre os dias 4 até o dia 8 de maio. O tempo firme ainda persiste na região do Mato Piba e segue favorecendo a colheita da soja. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais!
Obrigada, Juliana, pelas informações. Bom, e a Secretaria de Comércio Exterior divulgou hoje como foram as exportações no mês de abril nos 13 primeiros dias úteis, ou seja, até a última quinta-feira. As exportações da soja seguem avançando, enquanto as do milho tiveram queda nesse mês. Acompanhe os dados que foram divulgados hoje à tarde. Para a soja foram exportados 7.581.000 toneladas, um aumento na média diária de 49,9% na comparação com o mês de março deste ano. Já as exportações de milho somaram 127.600 toneladas, queda de 7,1% na média diária também, na comparação entre abril deste ano e março também de 2017. Se comparado com o ano passado, a diferença é ainda maior para a exportação de milho. Só para se ter uma ideia, na comparação com a média diária de abril de 2017 com abril de 2016, houve uma queda de 46,6% na exportação, na quantidade exportada de milho. Isso porque no ano passado houve uma grande demanda externa mesmo pelo milho brasileiro. As exportações nos primeiros meses do ano bateram recordes, o que acabou fazendo com que o preço aqui no país subisse muito. Situação bem diferente agora em 2017, por isso que esses números estão bem menores. Agora vamos aos preços negociados lá na Bolsa de Chicago, começando com a soja. Os valores tiveram alta hoje. E olha só como as eleições lá na França acabaram mexendo até com o preço da soja nesta segunda-feira. Com a passagem agora para o segundo turno e a expectativa de que o candidato de centro vença as eleições presidenciais na França, o dólar teve uma queda hoje, nós mostramos logo no início do programa, a baixa foi de mais de 1%. Com o dólar desvalorizado, aumentam as exportações lá nos Estados Unidos. Os produtos agrícolas norte-americanos ganham competitividade no mercado internacional. Com isso, o preço da soja subiu mais de 1% hoje e bateu o melhor patamar desde o dia 30 de março. A cotação para maio ficou em $9,61 por bushel, alta de 1,07%. Para julho, $9,71 por bushel, alta de 1,14%. Agosto, a $9,73 por bushel, sobe 1,16%, e setembro, a $9,69 por bushel, sobe 0,98%. O mesmo acabou acontecendo com o mercado de milho. Também com o dólar mais fraco, há um favorecimento às exportações de milho lá dos Estados Unidos e os preços tiveram alta nesta segunda-feira. Contrato de maio, a $3,59 por bushel, a alta é de 0,63%. Para julho, $3,65 por bushel, alta de 0,48%. Setembro, a $3,72 por bushel, sobe 0,40%. E o contrato de dezembro, a $3,83 por bushel, sobe 0,39%. Diferente do exterior, o preço do milho negociado aqui no Brasil teve queda no mercado futuro. Isso porque na semana passada o governo anunciou alguns incentivos para manter o preço mínimo aqui no país. Isso fez com que o valor subisse bastante na bolsa, mas agora já há uma realização de lucros. Contrato de maio a R$ 28,34 a saca, cai 0,39%. Setembro, a R$ 27,31 a saca, cai 2,11%. Contrato de novembro, a R$ 27,84 a saca, queda de 1,59%, e para janeiro do ano que vem, R$ 29,66 a saca, a queda é de pouco mais de 1%, baixa de 1,07% para o milho, que começa a semana então em queda. Bom, o Mercado do Campo desta segunda-feira fica por aqui. Agora você acompanha o Pecuária BR com Renata Ferreira e Jorge Zaidan. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde.